Olá, boa noite. Eu sou a jornalista Larissa Sarmento e a gente está começando mais um programa Diálogos ADUNB, que é uma parceria da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília com o Sindicato Nacional do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes de Instituições de Ensino Superior, com a TV comunitária. E hoje a gente está aqui nesse programa, na série de 3 programas sobre as eleições do Sindicato Nacional do Andes, né? A gente está recebendo aqui na TV comunitária as 3 chapas que estão participando dessas eleições para o biênio de 2023 a 2025. E hoje a gente vai receber aqui a chapa Renova Andes, a chapa 3. A gente já teve um programa com a chapa 1 e na segunda-feira, dia 8, será exibido o programa com a chapa 2, Andes SN, classista e de luta. E hoje eu vou conversar com ela, a tesoureira da chapa 3 Renova Andes, Érica Suruagi. Oi, Érica, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Larissa, e a todos que fazem a TV comunitária de Brasília. Muito obrigada pela participação aqui, Érica. Bom, e a gente trouxe a Érica aqui para poder contar um pouquinho, né, sobre quais são as ideias da chapa 3, ela poder explicar um pouquinho para a gente, colocar aí as propostas para você que está assistindo a gente. Lembrando, gente, que as eleições do Andes vão acontecer, né, que essa eleição para definir a nova diretoria do Sindicato Nacional do Andes vai acontecer nos dias 10 e 11 de maio, de forma presencial, nas universidades federais e estaduais, nos institutos federais e nos Cefestes, que são os colégios federais de educação tecnológica. Então, se você é docente de algum desses institutos, professor, professora, você pode se dirigir, né, até a sua instituição para poder estar participando dessa eleição do Sindicato Nacional do Andes, que vai acontecer nos dias 10 e 11 de maio. Você pode acessar o site para o pessoal que é da ADUNB aqui de Brasília, né, da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília. Você pode estar acessando o site www.adumb.org e conferir se você está apto a participar dessa eleição. Entra lá no site, confere direitinho para você poder exercer aí o seu direito, né? Érica, vamos começar então, para você falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória de luta, sua trajetória sindical e sobre as propostas que vocês têm. Na avaliação da chapa 3, a chapa Renova Andes, qual é a contribuição que o Andes traz para a organização e para a luta da classe trabalhadora, na presente conjuntura política, né, que a gente está e social? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Larissa, e a TV comunitária pelo espaço, né, que a gente pode, né, apresentar nossas propostas. Eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, estou na educação superior, né, há quase 20 anos, aqui na UFRPE, vou fazer 13 anos na Federal Rural de Pernambuco. Fui presidenta da DUFERP na gestão de 2017 e 2020, que é a seção sindical dos docentes aqui da UFRPE, e hoje estou na condição de vice-presidenta da DUFERP e candidata a tesoureira pela chapa 3 Renova Antes. O Antissindicato Nacional foi protagonista de muitas lutas, né, na década de 80, na década de 90, né, no momento de redemocratização do nosso país, na Constituição de 88, e nós estamos nessa luta fazendo oposição à atual direção do Sindicato Nacional, porque a gente entende que o Andes teve uma atuação muito tímida nos últimos anos, né, em defesa da democracia, em defesa dos direitos da categoria e na relação com a classe trabalhadora como um todo, né, com, por exemplo, os professores da educação básica, né, através da CNTE. Nós não tivemos um diálogo com eles, nem com o Fórum Nacional Popular de Educação, e nós acreditamos que o Antissindicato Nacional deve voltar a ser protagonista dessas lutas em defesa da educação pública, gratuita, laica e de qualidade, e também de um país democrático, né, que nós precisamos ter um sindicato antenado a essas lutas.
Tivemos, em 2016, no golpe de uma presidenta eleita pelo povo brasileiro, e o nosso Sindicato Nacional não participou da luta contra o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. Né? Vem se isolando do conjunto da luta da classe trabalhadora em defesa, por exemplo, das liberdades democráticas. O Andes não participou das mobilizações pelo Lula livre, né? Ficou de fora desse movimento pela democracia, contra o lawfare, contra a perseguição política, e nós não podemos ter um Andes acanhado, né, na defesa da democracia, na defesa dos direitos da categoria. Nesses últimos anos, desde o golpe de 2016, com Temer e com Bolsonaro, nós tivemos ataques muito fortes, reforma trabalhista, reforma da Previdência, e o nosso sindicato não foi, né, suficientemente capaz de mobilizar a categoria e se articular com as centrais sindicais, com a CNTE, com as entidades científicas da área da ciência e tecnologia para defender mais orçamento para a ciência e tecnologia, para defender mais orçamento para as universidades públicas e para a educação pública como um todo. Então, eu penso que o Sindicato Nacional tem um papel fundamental nesse momento presente, que é exatamente garantir conquistas para a categoria que vem amargando aí, né, uma defasagem. Passou 7 anos sem reajuste salarial, agora tivemos 9% de reajuste, é aquém daquilo que a gente precisa e merece, né? Só as perdas do governo Bolsonaro chegaram a 27% de perdas, então nós precisamos ter capacidade, né, de negociar melhorias salariais da carreira docente, das condições de trabalho dos professores das universidades federais, estaduais e também municipais, dos Cefetes e dos institutos federais que estão vinculados ao Sindicato Nacional. Muito obrigada, Érica. Lembrando a você que a gente está aqui assistindo Diálogos ADUNB, nessa edição especial, né, para as eleições do Andes Sindicato Nacional, essas eleições que vão acontecer nos dias 10 e 11 de maio, nas instituições, né, de ensino, nas instituições federais, né, e também nos institutos federais e nos colégios federais de educação tecnológica. Eu estou recebendo hoje aqui a Érica Suruagi, da Chapa 3 Renova Andes. E, Érica, eu queria que você falasse também quais são as principais ações do Andes Sindicato Nacional para o fortalecimento do ensino, da pesquisa, da instituição, da extensão das instituições de ensino superior, quanto à necessidade de recomposição salarial, né, como você já começou a falar, e na ampliação do orçamento para essas instituições, né? Então, assim, o que vocês pensam sobre isso, que a chapa de vocês quer trazer como ações para poder ampliar esse orçamento e para trazer essa recomposição salarial dos docentes também? Precisamos, Larissa, ter um sindicato efetivamente atuante para disputar o orçamento público. Nós precisamos disputar esse orçamento, né, do ano que vem, para que a gente possa garantir nesse orçamento, né, recursos para a recomposição salarial dos servidores, para também recompor os nossos benefícios, né, que nós temos uma defasagem muito grande no que diz respeito ao nosso auxílio saúde, principalmente para os professores aposentados. Nós precisamos buscar, nessa disputa do orçamento, garantir um orçamento maior e melhor para as universidades públicas como um todo, para a ciência e tecnologia, e o Andes tem que ser capaz de fazer pressão, né, no Congresso, junto ao governo, né, e também ter capacidade de negociar. E para isso é urgente a gente arrancar uma mesa setorial de negociação, porque a gente teve um reajuste agora linear de 9% para todo o funcionalismo público federal. Precisamos ter uma mesa de negociação, né, uma mesa que discuta as especificidades da carreira docente, seja do magistério superior, seja da carreira EBTT, né, da educação básica, técnica e tecnológica. Nós precisamos ter a capacidade de argumentar junto ao governo com dados, e aí é importantíssima essa parceria com o DIEESE,
né, que graças ao Fórum Renova Andes, o Andes retomou essa parceria com o DIEESE, de apresentar dados, números, né, para que o nosso orçamento não vá para pagar superávit fiscal ou para setores da economia e da própria política pública que não devem ser prioritários, né? A prioridade para nós agora é educação. Precisamos ser capazes de mostrar, sensibilizar os parlamentares e o governo para que a gente tenha orçamento para garantir recomposição salarial e também o reajuste de alguns benefícios, né, o auxílio saúde, a alimentação, que são necessários para a categoria, como também a recomposição dos orçamentos para a ciência e tecnologia e para a educação, né, superior pública, para as universidades e institutos federais. Então, só vamos ter ensino, pesquisa e extensão de qualidade nas universidades, nos institutos federais, nos Cefetes, se a gente tiver docente valorizado, se a gente tiver orçamento para investir. Né? A gente já teve um ganho agora com o aumento real das bolsas, mas precisamos ampliar ainda mais, né, as bolsas para pesquisa, para extensão e também para os programas de ensino nas universidades públicas e institutos federais e os Cefetes. Então, a gente tem que ter essa capacidade de negociar, né, de pressionar o Congresso Nacional para que o orçamento seja destinado para o desenvolvimento do nosso país, porque só vamos ter um país soberano se tivermos, né, o desenvolvimento científico que hoje no país está dentro das universidades públicas, federais e estaduais, né? Mais de 90% da produção científica do nosso país está dentro das universidades públicas. Portanto, precisamos recompor esse orçamento, melhorar os nossos laboratórios, as condições de trabalho que foram muito atacadas e sucateadas nos últimos 4 anos, em especial, né, do desgoverno Bolsonaro. Érica, bom, lembrando que a gente está aqui no Diálogos Adumbi, trazendo essa sessão aí de 3 programas especiais, né, sobre as eleições do Andes Sindicato Nacional. Essas eleições que vão acontecer nos dias 10 e 11 de maio, tá bem? Bom, Érica, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que a Chapa 3 Renova Andes pensa a respeito das temáticas de opressão de raça, etnia, território, gênero, sexualidade, né? E, quanto ao capacitismo na categoria docente das instituições de ensino superior e na classe trabalhadora como um todo. Como que vocês pretendem trabalhar essas temáticas? É muito importante essa pergunta, né? Porque a nossa classe trabalhadora ela tem gênero, né? Ela tem raça, ela tem toda essa diversidade, né? E ela precisa ser vista dessa forma, né? De maneira diversa. Mas não podemos perder de vista essa relação das opressões com a questão da exploração, né, do trabalho, do trabalhador, da trabalhadora. Então, são faces de uma mesma moeda, né? A exploração e a opressão. Nós precisamos combater fortemente, né, dentro das instituições de ensino superior, o assédio. Nós temos muitos relatos, né, de mulheres, de negros, mulheres negras, dentro da universidade que são vítimas de assédio. Então, portanto, nós precisamos ter uma política permanente em nossas seções sindicais, né, de denúncia, de poder acompanhar essas vítimas de assédio para que elas tenham seus direitos garantidos e consigam, inclusive, denunciar, porque o assédio é um crime muito difícil de se comprovar. Né? Então, nós temos toda a sensibilidade para que o Antissindicato Nacional seja esse ponto de apoio para o combate ao assédio na instituição, né, universidade, nos institutos federais, na vida acadêmica. Né? Então, todas essas relações na vida acadêmica, muitas vezes elas perpassam por situações de assédio, de opressão, né? E nós, enquanto Sindicato Nacional, precisamos estar antenados, né, em relação à inclusão. Nós somos uma chapa que temos prezado pela inclusão, né? Então, é muito importante que a gente tenha a possibilidade
de nos espaços do Sindicato Nacional, termos intérpretes de Libras, né, de a gente poder ter as condições de acessibilidade a todos aqueles que queiram participar da vida sindical. Então, vai ser, né, uma preocupação permanente a luta contra todas as formas de opressão, né, de gênero, de raça, de classe. Nós precisamos estar junto com a comunidade que nós temos, né, a comunidade surda dentro das universidades, nós temos professores com deficiência e o sindicato tem que acolher e ser capaz de incluir e lutar também para que a gente avance, né, para uma sociedade mais inclusiva, né, uma sociedade que respeite essa diversidade. E a gente tem visto, né, um avanço muito grande, né, ou seja, a explicitação do racismo, e nós temos esse racismo muito instituído, né, o que a gente chama aí de racismo institucional, e nós precisamos combater fortemente, né, garantindo que a lei de cotas seja cumprida dentro das instituições, que a gente tenha um empenho verdadeiro, né, da inclusão dos nossos estudantes que entram pelas cotas, que eles possam permanecer e que eles possam se formar de maneira exitosa. Então, a Chapa 3 Renova Andes tem esse compromisso, né, de combate a toda forma de opressão e também a luta pela inclusão na universidade pública, porque não teremos uma universidade democrática se ela não incluir, né, os nossos estudantes, né, negros e negras, os estudantes LGBTQIA+, que precisam ser acolhidos e respeitados no ambiente da universidade, e as mulheres também. Então, nós precisamos começar, né, fazendo o dever de casa dentro das universidades e dos institutos federais, para que a gente possa contribuir com essa mudança que é urgente, né? Não só não ser racista, não ser capacitista, não ser, né, homofóbico. Nós temos que ter uma luta antirracista, anti-homofóbica e anticapacitista para que a gente possa avançar enquanto sociedade e enquanto sindicato nacional. A gente está aqui no programa Diálogos ADUNB, né, nessa série especial sobre as eleições do ANDE Sindicato Nacional. Essas eleições que vão acontecer nos dias 10 e 11 de maio nas universidades federais e estaduais, nos institutos federais e nos Cefestes de todo o país. E a gente está conversando aqui com a Érica Suruagi, candidata pela Chapa 3 Renova Andes. Érica, a gente falou bastante, que a gente falou de orçamento, né, de ampliação de orçamento para as universidades e para os institutos. A gente falou aqui de recomposição salarial para os docentes, falamos das questões sociais, mas eu queria que você me dissesse assim, quais são para a Chapa 3, quais são as ações prioritárias? Porque são muitas, né? Mas o que vocês vão priorizar no primeiro momento, se vocês já têm uma ideia de priorizar para a próxima gestão? Para nós, a centralidade é buscar recompor os salários dos docentes e das docentes. Essa é uma prioridade nossa. E, por isso, nós precisamos mudar a orientação do nosso Sindicato Nacional, que não negocia, que tem uma tradição de abandonar a mesa de negociação, não apresenta dados, né, das nossas perdas salariais. Então, a prioridade da Chapa 3 Renova Andes é lutar pela recomposição dos salários. Um outro elemento que para nós é fundamental é lutar pela revogação da reforma da Previdência. Precisamos buscar, né, a equiparação salarial dos ativos com os aposentados. Não podemos mais deixar, né, como os nossos aposentados estão, negligenciados. Nós precisamos lutar junto com os nossos companheiros e companheiras aposentados para ter uma recomposição dos salários dos nossos aposentados, equiparar, né, superar essa dicotomia, separação dos nossos salários da ativa com os salários dos aposentados. Nós precisamos equiparar isso, né, voltar a ter a paridade e a integralidade.
Uma outra coisa é defender os princípios do serviço público, do funcionalismo público. Precisamos reabrir concursos, né? Já estamos vendo uma sinalização, mas também derrotar de vez a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa. Para nós é fundamental, né, que essa PEC saia, né, das nossas cabeças como uma ameaça ao serviço público, porque a PEC 32 é o fim do serviço público. Então, a Chapa 3 Renova Andes tem esse compromisso, né, de defesa intransigente dos serviços públicos, porque só vai ter política pública se tiver servidor público, se tiver, né, o funcionalismo público. Então, precisamos acabar de vez com essa ameaça da PEC 32. Uma outra questão que eu já falei, que é a ampliação do financiamento para a educação pública, para as universidades públicas, para a ciência e tecnologia. Isso é uma outra bandeira. Restaurar as nossas carreiras, né? Reduzir essas desigualdades que nós temos, tanto em algumas carreiras nos estados, né? Nas universidades estaduais, como também, né? Na carreira do magistério superior, que tem uma desigualdade entre o professor DE e o professor 20 horas. Né? Então, a gente precisa avançar, por isso a necessidade dessa instalação de uma mesa setorial, discutir a sério a recomposição, reestruturação aí da nossa carreira, né? E lutar contra os ataques à democracia. Isso é fundamental, né? Para isso nós precisamos de um sindicato, né, com autonomia, independência, para a gente ter garantido dentro das instituições, né, a democracia interna das nossas instituições, como também lutar pela defesa da democracia no nosso país. Então, esses são, digamos assim, os pontos centrais da nossa chapa e também ter um sindicato para todo mundo. Hoje nós temos um sindicato extremamente burocratizado, um sindicato afastado da luta cotidiana, né, dos professores, né, que não tem a sensibilidade de perceber, né, as condições de trabalho dos professores. Nós precisamos melhorar muito as condições de trabalho, porque nós viemos aí, né, de 4 anos amargando cortes e mais cortes no orçamento que destruíram, em parte, né, os nossos equipamentos, a estrutura da universidade para manutenção, então, dos nossos laboratórios. Então, nós precisamos lutar para que tenhamos, né, um sindicato atento e que, né, a recomposição orçamentária possibilite a reestruturação das nossas universidades, né? E a gente tem um desafio enorme, que é que o Andes volte a ser um protagonista, né, dialogando aí com as entidades do Fórum Nacional Popular de Educação, CNTE, ANPED, ANPAI, para o Andes ser protagonista na luta por uma política educacional que seja para inclusão de todos e todas na universidade pública brasileira, que garanta que os estudantes consigam fazer os seus estudos de graduação e pós-graduação com êxito, né, possam se formar e possam continuar ajudando ao desenvolvimento do nosso país, produzindo conhecimento, ciência e tecnologia. Então, esses são os desafios, né, que nós temos pela frente, que não são pequenos, mas a Chapa 3 Renova Andes tem, né, muita disposição, porque aonde nós dirigimos, como na ADUMB, né, como na própria ADUFERP, onde a gente vem dirigindo desde 2017, a gente tem ampliado o número de sindicalizados, a gente tem feito luta, né, pela democracia interna e por direitos dentro das instituições, e estamos dialogando com as entidades, os movimentos sociais, para a gente ter essa força, né, em defesa da democracia, em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Érica, queria que você falasse um pouquinho de como é que foi a composição da chapa de vocês. Você que está aqui como tesoureira candidata da Chapa 3 Renova Andes, como é que foi fazer essa composição, né, para uma eleição tão grande, né, porque são institutos de todo o país, é um sindicato nacional. Então, como é que foi essa composição da chapa? Nós temos 83 nomes, né, de todo o país, distribuído por 12 regionais, né? Então, é uma chapa paritária. Nós temos o companheiro
Antônio Pasquete, que é professor da UNB, né, foi presidente da DUMB, está encabeçando, né, a chapa 3 de Renova Andes, é o nosso candidato a presidente, né, a Eleonora Ziller, que é professora da UFRJ, né, também foi presidenta da ADUFERJ, que está como nossa secretária-geral, eu que fui presidenta da ADUFERP, estou como tesoureira, e nós temos uma composição muito ampla, né, de professores de estaduais, das municipais, né, da carreira EBTT, dos institutos federais e professores das universidades federais. Então, a gente tem aí uma chapa extremamente diversa, né, com gente do Oiapoque ao Chuí, do leste-oeste desse país, muito empenhada, porque já atua na luta em defesa dos direitos, né, da categoria e da classe trabalhadora, nas seções sindicais que dirige, né? Essa é a terceira chapa, né? Terceira vez que nós concorremos. No primeiro pleito, em 2018, nós tivemos, né, cerca de 45% dos votos. Em 2020, também ficamos em torno de 40% dos votos. E nessa composição mais ampla ainda, o Renova Andes está fortalecido, né, com grandes sessões, com uma chapa bem diversa, né, com companheiros aí de várias instituições, né, tanto da carreira do magistério superior, como da carreira BTT, e também os nossos companheiros das estaduais, né, que estão aí no grupo dos 11, e também nas nossas regionais, né? Então, a gente tem o interesse de ampliar cada vez mais essa participação, né, das universidades estaduais, da base ABTT, no nosso sindicato nacional, que é extremamente diverso, e para isso nós precisamos ter o funcionamento dessas secretarias regionais, né? Então, a nossa composição nas regionais é para que o Andes não funcione só com os 11 que fazem parte da executiva, né? O triunvirato que a gente chama, presidente, tesoureiro, né? E a secretária-geral e mais outros companheiros, né? Que formam aí a executiva, o grupo dos 11, e as regionais, onde a gente vai poder trabalhar de maneira mais próxima das seções sindicais por região. Infelizmente, hoje, as regionais do Andes praticamente não aparecem, né? Não atuam efetivamente, e esse é um compromisso também dessa composição da nossa chapa nacional, de ter as regionais, né, as 12 regionais atuantes e sintonizadas para a gente renovar, de fato, o Antissindicato Nacional, um sindicato para todo mundo, onde as mulheres, os negros e negras, os indígenas, todos os nossos colegas deficientes possam participar de igual para igual, né, dentro do nosso sindicato nacional, sem exclusão, né, sem ser um sindicato para o que a gente chama para os escolados, né? O Andes tem que ser um sindicato para todo mundo. Por isso, nos dias 10 e 11, eleição presencial, vote chapa 3, renova antes. Renovar é preciso. Érica, muito obrigada pela sua participação aqui. Falei com Érica Suruagi, né, candidata tesoureira da chapa 3, Renova Andes. Érica, eu queria te dar mais um minutinho aí para você fazer suas considerações finais, falar direto aí com o pessoal que vai estar participando das eleições no dia 10 e 11 de maio. Eu queria que você deixasse aí seu recadinho rápido aí para o pessoal que está assistindo a gente. Peço que vocês possam avaliar nossas propostas, entre nas redes sociais. Essas duas chapas, a chapa 1 e chapa 2, é mais do mesmo, né? Elas estiveram juntas, estão separadas agora, mas estiveram as juntas nos pleitos passados, né? Vão aí juntas quase 20 anos, o mesmo grupo político, dirigindo o Antissindicato Nacional. Então, eu peço a você, professor, professora das universidades federais, estaduais, dos institutos federais, dos Cefetes que estão ligados ao Andes, que participem, vão às urnas. É muito importante que os companheiros da Federal de Minas Gerais possam votar. A comissão eleitoral tem impedido, né, que esses companheiros, professores da UFMG votem, da Universidade Federal de São Carlos. Então, nós precisamos seguir, né, buscando a revisão dessa decisão da comissão eleitoral para que todos, todas e todos participem do pleito nos dias 10 e 11, para que a gente possa ouvir o que quer a categoria
para a direção do Andes Sindicato Nacional para os próximos 2 anos. Então, estamos à disposição para construir um Andes pulsante, oxigenado, para todos, todas e todos. Obrigada, Érica. Bom, estamos chegando ao fim de mais um programa Diálogos ADUNB. O programa de hoje foi especial para as eleições do Sindicato Nacional do Andes. Essas eleições que vão acontecer nos dias 10 e 11 de maio, nas universidades federais, estaduais, nos institutos federais e nos colégios federais de educação tecnológica de todo o país. Você que é docente aí desses institutos, dessas universidades, fique ligado. Bom, no próximo Diálogos ADUNB nós vamos entrevistar também a Chapa 2, que está participando dessas eleições do Sindicato Nacional do Andes. É isso, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Diálogos ADUNB.